Fala, Xeratangas, e aí? Mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para trazer o teu conteúdo referente ao teu vestibular, tá bom? Desde já, eu gostaria de agradecer vocês pelo grande número de inscritos no canal, mas eu gostaria de pedir um grande favor para ti. Cara, tu que já está inscrito no canal, assiste o vídeo até o final. A gente precisa de ti, mano. Dá essa força pra gente. E você que está inscrito também, vai lá, compartilha o nosso vídeo. Pede pro teu amigo se inscrever no canal, para ativar o sininho e receber novas notificações. Eu agradeço muito a vocês, galera. Obrigado. Vamos chegar em nossos 2.000 inscritos para a gente poder continuar nosso trabalho. Vamos crescer. Vem junto com a gente. Cara, hoje nós vamos tratar de um teórico muito importante para a tua prova, que é um teórico chamado de quem? De Max Weber. Mas para a gente poder entender o pensamento do Max Weber, automaticamente nós temos que compreender um outro teórico dentro da sociologia, que esse teórico nada mais, nada menos é do que o Émile Durkheim, conhecido como o pai da sociologia. Ora, professor, mas por que o Émile Durkheim é conhecido como o pai da sociologia? Simplesmente, né? Porque o Émile Durkheim criou um livro chamado As Regras do Método Sociológico, ou seja, ele vai dizer como é que se deve fazer, qual é a metodologia que a gente deve adotar para fazer pesquisa dentro da sociologia. Ele não só faz isso, como ele também, na verdade, cria um objeto de estudo da sociologia. Que objeto de estudo da sociologia é esse, professor? O objeto de estudo da sociologia, segundo o Émile Durkheim, era uma coisa chamada o quê? De fatos sociais. Mas o que são os fatos sociais, professor? Os fatos sociais, segundo Émile Durkheim, são as regras que existem dentro da sociedade e que nós somos obrigados a obedecê-las. Segundo Émile Durkheim, quando nós já nascemos e vamos conviver em uma sociedade cheia de regras. E nós somos obrigados a obedecer. E aí, se nós, de alguma forma, tentarmos quebrar essas regras que existem dentro da sociedade, nós vamos sofrer uma coerção, nós vamos ser punidos, nós vamos ser coagidos, né? Porque na interpretação do Émile Durkheim, nós vamos ser vistos como uma anomia social. O que significa anomia social, professor? Anomia social é doença. Então, qualquer doença dentro da sociedade, ela deve ser o quê? Estipada. Nós não podemos, de alguma maneira, quebrar as regras que existem dentro da sociedade. E aí, nessa perspectiva, o Émile Durkheim diz que os sujeitos, os indivíduos, eles são fruto da sociedade. É a sociedade, através das suas regras, que vai construindo o indivíduo. Olha como é o pensamento do Émile Durkheim. Só que o Max Weber vai discordar do pensamento do Émile Durkheim. O Max Weber vai dizer, por exemplo, que o papel da sociologia não é estudar os fatos sociais, mas estudar uma coisa chamada de quê? De ação social. Ora, professor, mas o que é ação social segundo Max Weber? Ação social é toda aquela ação praticada por mim e que tem sentido para mim. Vou tentar explicar de uma maneira bem simples para ti qual é o pensamento do Max Weber. Em um determinado momento da vida, né, vamos dizer assim, você fez alguma coisa errada. E aí o Max Weber, ele quer procurar entender o que foi que te levou a fazer aquela coisa errada. É isso que ele quer compreender. Então, segundo o Max Weber, a sociologia, ela não tem que pesquisar as regras, mas os motivos e as razões, no caso das pessoas. O que leva as pessoas a ter determinadas atitudes. E aí ele vai dizer que o papel da sociologia é ser uma sociologia compreensiva, compreender os atos das pessoas. É esse que é o papel da sociologia. Porque, segundo o Max Weber, tudo que eu faço dentro da sociedade tem um sentido e tem um motivo. Nada é à toa. Por exemplo, a ação social, esse sentido que tem através das minhas ações, ela pode ser demonstrada através da moda, através do consumo, através da política, da minha escolha religiosa. Tudo que eu faço na minha vida tem um sentido. Então, a ação social é tudo aquilo que eu pratico e que tem sentido para mim. E que, segundo Max Weber, não é a sociedade que constrói o indivíduo, mas é o indivíduo que constrói a sociedade a partir das suas ações, dos seus comportamentos. Um exemplo muito claro que nós temos aqui no Brasil é que nós, brasileiros, costumamos reclamar muito em relação aos políticos. E aí a gente esquece de um detalhe, né? A gente começa a pesquisar e a procurar entender como é que se dá as coisas dentro do Brasil. E é muito comum a gente escutar as pessoas dizer que o político é ladrão, é isso, é aquilo. Mas a gente esquece de um grande detalhe. De onde é que esses políticos vêm? Esses políticos, por exemplo, não vieram de qualquer lugar. Esses políticos vieram de dentro da sociedade. Esses políticos vieram dos seios familiares. Esses políticos vieram, por exemplo, de dentro de igrejas. Esses políticos vieram de dentro de escola. E que agora ocupam um lugar de destaque. E aí, se eu tenho uma sociedade desigual, se eu tenho uma sociedade injusta, automaticamente não é culpa das regras da sociedade. Segundo Max Weber, é culpa dos próprios indivíduos.
São indivíduos que vão construindo a sociedade. Então, boa parte das coisas ruins que acontecem na sociedade, segundo Marx e Weber, é culpa das nossas ações enquanto indivíduo. Olha como Marx e Weber é inteligente e fala algo diferente para nós do pensamento do Emile Durkheim. Não que eu não concorde em certa parte com o Emile Durkheim, mas eu acho que o teórico, a grande riqueza do teórico é justamente essa divergência de ideias, que você não é obrigado a concordar nem com um nem com o outro, mas você deve aprender ele para poder enriquecer o seu conteúdo. E aí o Marx e Weber vai dizer que dentro da sociedade existe o que ele vai chamar de tipos ideais. O que é tipo de ideais? É a ação social. Cuidado com esse termo de tipo ideal e ação social. Esse termo tipo ideal e ação social são sinônimos e pode aparecer dentro da tua prova. Então, segundo Marx e Weber, existem 4 tipos de ação social fundamental para a gente entender dentro da sociedade. Que é a ação social que nós vamos chamar no caso de racional, a ação social com relação de valores afins, a ação social afetiva e a ação social tradicional. E aí você precisa entender cada uma delas, não só para resolver a tua prova de sociologia, como também para você utilizar dentro da tua prova de redação. As áreas de humanas, dentro da prova do Enem, são fundamental, principalmente para você que quer tirar uma boa nota na redação, então fica de olho no que eu vou falar para você e que outros professores de humana enriquecem o teu conteúdo. Vamos começar a compreender aqui o pensamento do Marx e Weber em relação à ação social. Primeiro nós vamos falar ação social racional. O que é ação social racional, professor? Segundo o Marx e Weber, ação social racional é toda aquela minha ação que ela é pautada em cima de valores e de convicções. Ou seja, ao longo da minha vida, eu aprendi de uma forma, vamos dizer assim, moral, o que é certo, o que é errado. E aí o meu comportamento enquanto indivíduo, enquanto sujeito, vai ser pautado em cima daquilo que eu considero que é certo e o que é errado. E esse é um tipo de ação social que nós vamos chamar o quê? De racional. Dê um exemplo muito claro para a gente, professor. Vou te dar um exemplo. A questão do aborto. Ser contra ou ser a favor do aborto tem a ver com a tua visão de mundo, tem a ver com a tua convicção, aquilo que você considera certo ou errado, e aí você não pode fugir disso. O seu comportamento, a sua conduta vai ser pautada em cima daquilo que você considera o que é bom ou não para você. Outra coisa que a gente pode falar como ação social, que vamos chamar de racional. Por exemplo, não comer carne na Semana Santa, se bem que tem muita gente que não come carne na Semana Santa, mas dá veneno para o gato, né? Mas não comer carne na Semana Santa faz parte de um valor, de uma certa racionalidade, faz parte, por exemplo, não só de um valor, mas de uma convicção. E não só a ideia de não comer carne na Semana Santa, mas, por exemplo, os sujeitos que são honestos, as pessoas que não aceitam o suborno de alguma maneira. E aí esse é um tipo de ação social que nós vamos chamar de racional. Agora nós temos o tipo de ação social que nós vamos chamar de relação social com relação de valores afins. Mas, professor, que tipo de ação social é essa? A ação social com relação de valores afins é aquele tipo de ação onde eu busco o objetivo, onde eu tenho uma meta, em cima de qualquer coisa, até em cima do meu valor moral, até em cima do meu sacrifício, eu quero atingir um determinado objetivo. Como assim, professor? Toma exemplo você, que está estudando para poder passar no vestibular. É sacrificoso para você, é dolorido esse momento, né, de você estudar, acorda cedo, se organizar, mas em cima, às vezes, até da tua questão de saúde, até da tua questão de saúde mental, você está estudando de uma forma sacrificante para você poder passar no vestibular. Essa ideia de ação social com relação de valores afins dá muito para você associar com aquela velha máxima dos fins justificam os meios. Ou seja, acima de qualquer coisa eu quero objetivo. Como eu estou te falando, passar no vestibular é um tipo de ação social com relação de valores afins. Não só isso, os políticos, por exemplo, que fingem ser honestos, né? Os políticos que fingem ser honestos é um tipo de ação social com relação de valores afins. E aí você pode, por exemplo, falar sobre a corrupção no Brasil, se por acaso for o tema da tua redação, você pode discutir isso de uma forma muito tranquila, abordando essa questão da ação social com relação de valores afins, né? O político que está fingindo ser honesto ali naquele momento, né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma determinada regra, as pessoas que não só seguem a regra, como têm um determinado comportamento para atingir um determinado objetivo. Esse é um tipo de ação social com relação de valores afins. E aí eu tenho um outro tipo de ação social, que é a ação afetiva.
Ação afetiva é quando eu sou dominado pela emoção. Eu perco a racionalidade e a emoção passa a me dominar. Um exemplo muito claro disso, a briga no trânsito. Não só a briga no trânsito, como também a briga entre torcidas, né? A briga entre torcidas organizadas. Tá? Então não vai esquecer esse detalhe. É quando eu perco a minha racionalidade e começo a agir a partir das minhas emoções. Uma pessoa ciumenta, a violência contra a mulher, a homofobia, o racismo, tudo isso é um tipo de ação social que vamos chamar o quê? De afetiva. Ou seja, eu perdi a minha racionalidade e começo a agir pela minha emoção. E o Max Weber nos chama a atenção para isso. Por exemplo, as pessoas que são fã incondicional, as pessoas não só que são fã incondicional, mas as pessoas que idolatram determinado sujeito, determinados indivíduos. Ou seja, eu perdi a minha racionalidade e comecei o meu comportamento começa a ser pautado em cima da minha emoção. Esse é um tipo de ação social que você deve lembrar bastante, que pode te ajudar. Um outro tipo de ação social é a ação social, por exemplo, tradicional. A ação social tradicional tem a ver com meus hábitos, com meus costumes, com as minhas tradições de alguma maneira. Dá um exemplo muito claro, por exemplo, as pessoas, né, que votam todo tempo no mesmo político por conta de um hábito. Normalmente a pessoa não avalia se aquela atitude dela é boa ou não para a sociedade. Ela vota porque às vezes é uma herança de família. O pai votou em determinado político, o filho vai votar, a mulher vota, assim vai. Não só isso, né? Mas, por exemplo, as pessoas, de alguma maneira, que passam em frente à igreja, é ali que faz um sinal da cruz. As pessoas que se benzem, têm determinada simpatia. Essas pessoas que têm esse comportamento, vamos dizer que é um tipo de ação social, vamos chamar tradicional. É quando o meu comportamento é pautado a partir do meu hábito, do meu costume e das minhas tradições. Então, segundo Max Weber, esses são os 4 tipos de ações sociais fundamentais que você não deve esquecer. Esse assunto do Max Weber, a gente vai falar em outro vídeo, a gente vai continuar com esse assunto. Eu peço que você assista outro vídeo, tá? Chama lá teu amigo para curtir nosso vídeo, né? Chama ele para compartilhar também, pede para ele se inscrever no nosso canal. São muitos assuntos importantes que vão ser discutidos aqui dentro para a tua prova. Meu irmão, um abração, Deus da Amazônia. Fique com Deus, tá?